Graça e paz, irmãos e irmãs. Abra sua Bíblia em Filipenses, no seu 4º capítulo, carta de Paulo aos Filipenses. Mesmo sentados, vamos estar atentos à voz do Senhor. Estarei lendo a partir do versículo 4, Filipenses 4, a partir do verso 4. Diz assim a palavra do Senhor em Filipenses 4:4, vou ler até o 13. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendia a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Feche seus olhos. Pai eterno, Pai bendito, te somos gratos, porque o Senhor nesta manhã nos acolheu nesse santuário para prestar-te culto. Agora, Senhor Deus, nos fale copiosamente aos nossos corações, visitando a nossa mente, o nosso ser, a nossa existência, que precisa ser tocada pela Tua presença e dirigida para o louvor do Teu nome e viver conforme a Tua vontade. Nos ajude nesta manhã, nos abençoando com o Teu hálito santo. É a nossa oração de gratidão, no Teu nome, Jesus, nosso Senhor. Amém. Eu queria falar um pouquinho sobre a igreja madura, a igreja que tem vivência com o seu Senhor, sabe se portar diante dos grandes, enormes e constantes desafios. Esse texto que nós lemos, muito conhecido, belo texto, uma bela composição, um coração rasgado na presença do Senhor, o apóstolo Paulo, já aqui beirando ao seu final do ministério. E algumas palavras aqui saltam desse texto para a nossa reflexão hoje. Se nós fazer aqui uma tempestade de ideias, de palavras, seriam gratidão, alegria, sofrimento também, mas convicção e maturidade. Nós tivemos há pouco, recentemente, alguns movimentos de uma certa celebração, acima de tudo, um movimento de consciência sobre a igreja sofredora. Vocês, não sei o quanto de vocês já ouviram essa designação, a igreja sofredora. Ela não está no Brasil, mas isso não é demérito nenhum para nós.
É um privilégio até estarmos aí diante de uma situação um pouco mais cômoda, diante de sermos igreja de Cristo ainda neste mundo, né? Mas o que nos chama a atenção é que devemos ter plena consciência de nossa atuação diante do que o Senhor preconiza para a sua igreja, para cada um de nós, para cada integrante da igreja. Eu creio que você se vê integrante dessa igreja, corpo de Cristo, onde o cabeça é Cristo. Se não vê, eu peço que você se esforce em se entender e se enxergar como um membro atuante, ativo no corpo de Cristo, que é a sua igreja, onde Ele é o cabeça, e se Ele é o cabeça, é Ele quem dirige, Ele que movimenta tudo para essa igreja, né? E para isso é importante nós termos essa consciência plena de como que tem sido a vida de cada um de nós, como é que anda a nossa vida em meio à nossa sociedade, num todo bastante religiosa, boa parte também cristã, mas sempre com muitos segmentos desse cristianismo que se divide desde que ele nasceu. E aí precisamos sempre estar pensando, sempre naquilo que dirigia os apóstolos, que foram os primeiros a pregar o Evangelho, que como nós também receberam o dom do Espírito Santo e saíram para ser testemunhas de Cristo, onde estavam, viviam e conviviam, né? Perseverando na doutrina dos apóstolos e no partir do pão. Lá, Atos 2. Esta é a mesma igreja hoje, como aquela inaugurada por Cristo. Nós devemos perseverar. E perseverar significa manter-se firme, não de qualquer jeito, né? Manter-se firme, fiel, é aquilo que enche o nosso coração na presença de Deus, deve nos acompanhar em todo o tempo da nossa vivência, lá fora principalmente. Porque a palavra de Deus nos mostra ainda, querida igreja, que os campos continuam brancos, prontos para a colheita, prontos também para a semeadura, prontos para ser regados. Um campo pronto a ser regado, um campo pronto a ser cuidado. Nós temos que pensar nisso. Muitos estão prontos para ser colhidos. Como tem sido então a nossa atuação hoje, da nossa igreja, de cada um de nós, em meio a esse vasto mundo de enormes desafios? Enormes desafios. Eu fico pensando que quando o cristianismo chega para a humanidade, nós já temos um mundo religioso, um mundo especialmente politeísta, muitos deuses, né? E as pessoas querem não só atrair, mas também servir esses deuses para que possam ser abençoados. Essa sempre é a lógica das religiões. E o cristianismo é um tanto quanto diferente. Podemos chamar de religião? Podemos, mas essencialmente de relacionamento. Isso nós podemos pensar. O cristianismo é uma religião, mas de relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Senhor, que é o cabeça dessa igreja, e particularmente com os nossos próximos, né? Irmãos e irmãs, nesse nosso mundão de Deus, né? E aí podemos escolher o nosso próximo, é aquele que é o nosso próximo. Então o cristianismo, ele é algo que abre aqui os horizontes. Vocês devem ser testemunhas para quem? Para toda Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. Então não tem limite. Então não tem sentido nós nos fecharmos sobre as quatro paredes e fazermos aqui o nosso gueto religioso e vivemos a nossa religiosidade apenas aqui dentro. Não tem sentido isso. Não foi isso que Cristo fez, pelo contrário, Ele não parou. Ele não parou. Né? Certa vez ele foi perguntado sobre a situação política do seu tempo, ele falou assim, ó, querido, os passarinhos têm seus ninhos,
as raposas seus covis, mas o filho do homem não tem onde encostar a cabeça. Então ele não parou, vivia cansado. De vez em quando ele queria dormir, certa vez ele estava dormindo, devia estar roncando bastante, muito cansado, e aí foi incomodado, ele estava num barquinho, o barquinho começou a sacolejar tanto que foram acordar o mestre. E aí ficou um pouco bravo: seus homens e mulheres de pouca fé, vamos exercer a sua fé. E aí ele aquietou aquela tempestade, estava cansado, ele não parou um minuto. Isso nos ensina que a nossa perseverança, o nosso cotidiano, é a nossa vivência de vivermos com o privilégio de sermos integrantes dessa igreja. A igreja sofredora que eu disse que não está aqui no Brasil, ela está em especial fora do Brasil. Privilégio, por que eu disse privilégio? Porque essa igreja que sofre hoje está especialmente onde? Quase num todo no continente africano, no Oriente Médio, na Ásia, onde o Evangelho não é bem visto, não é bem recebido, onde os missionários sofrem horrores, até colocando suas vidas em risco. Essa semana eu recebi um comunicado do missionário Lucas Teofenas, que está em Istambul, contando-me de uma experiência em que ele conseguiu embarcar uma brasileira que estava refém, sequestrada lá na Turquia, num relacionamento, e aí eles conseguiram, claro, com todo jeito, porque senão eles acabam infringindo as leis também, e podem ser presos, mas conseguiram fazer com que essa mulher pudesse embarcar e veio aqui para o Brasil, aqui da região de Iguape. Até ele pediu sim, se conhecia alguma igreja por perto lá em PI, infelizmente não temos, mas temos por perto. Já fizemos contato, vamos tentar ajudar. Ou seja, essa igreja que sofre, que estão lutando contra as hostes de Satanás, pregando o Evangelho doce de Cristo para a salvação dos homens e mulheres, presos à religiosidade mórbida, de morte. Por incrível que pareça, o Evangelho não tem a liberdade de ser pregado nesses países, especialmente de uma convicção muçulmana, islamismo. Os missionários têm que ter muita inteligência, tato, perspicácia e às vezes tomar cuidado quando prega o Evangelho. É a igreja que sofre, igreja perseguida. E nós que temos aqui no Brasil essa liberdade até exageradamente, né? E algumas igrejas trazem para dentro de si, para suas doutrinas, coisas horrorosas do mundo pernicioso. Dada a liberdade. O secretismo religioso ainda há muitos séculos já faz parte dos nossos cultos. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Né? Não ficamos também presos à reforma lá do século XV, mas também precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós deixamos adentrar na nossa enologia, nos nossos cultos. Nós temos esse cuidado. A Igreja Presbiteriana Independente sempre teve esse cuidado, uma igreja muito séria. E nós buscamos perseverar assim na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na união da igreja. E naquele contexto, daquele crescimento daquela igreja, na inauguração daquela igreja, já haviam muitos que simpatizavam com aquele povo, que eram honestos, que eram pessoas boas, alegres, que ajudavam todos, tinham um projeto social relevante, mas muitos não queriam compromisso com eles, de longe. Infelizmente nós temos esse povo de longe, dentro da igreja hoje, que não se afronham, não se achegam aos trabalhos, aos ministérios da igreja. A igreja sofredora está lá fora, não está aqui no Brasil, graças a Deus. Precisamos louvar a Deus para que nós continuemos ter a liberdade de pregar o doce evangelho, mas imaculado. Não podemos macular o evangelho de Cristo, santo e doce evangelho, com as nossas vontades e desejos pessoais. Hoje vamos ter um movimento aí gigantesco, uma marcha. Alguém já me disse que a marcha para Jesus há poucos dias foi assim, em relação ao que vai acontecer hoje, um fiasco.
Mas não estamos preocupados com isso, porque nós vamos continuar orando, militando na nossa caminhada cristã, sabendo que nós somos e o que devemos viver. E como nos posicionar diante de uma sociedade sincrética e perdida. O que tem tomado o nosso pensamento hoje? O que tem tomado o nosso pensamento hoje? O verso 8 nos fala assim: olha, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, desculpa, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aqui ele elenca 8 coisas que devem permear o nosso pensamento, que está no nosso coração, tudo que é verdadeiro. Então tem muita mentira por aí. E precisamos confrontar com a palavra de Deus. O que é respeitável. Então cuidado com os comportamentos desrespeitosos. Até as roupas. O que é justo. Justiça. O que é puro. O que é puro. Os mansos herdarão a terra, disse Jesus no seu mais famoso sermão. Pureza de atitude. O que é amável. Amor. O amor de Deus. O que é de boa fama, não má reputação. Aquilo que merece ser louvor, virtudes. Nós vivemos um tempo que as virtudes parece que foram abandonadas. O melhor é ser violento, é parecer com a modinha atual. E por último, praticar o que aprendemos. A prática. Paulo deixa bem enfatizado, olha, o que também aprendestes, recebestes e ouvistes. Não apenas ouvistes, mas aprendeu, recebeu e ouvistes e vistes em mim. Isso praticai. Nós sempre temos algumas pessoas que nos levam a olharmos para ela, puxa, eu quero ter um comportamento assim. Então não apenas aprendemos, recebemos, ouvimos, mas vimos também. Isso praticar. E o Deus da paz será convosco. Aqui já está com uma bênção. Eles já completam que Ele já está abençoando quem assim proceder. Às vezes nós queremos ser abençoados, mas não queremos aprender, receber, ouvir, nem praticar nada. E queremos a bênção. Esse é o mundo religioso, sincrético, que junta tudo num balaio de gato e acha que Deus tem que aceitar tudo e está muito bom assim, eu sou religioso. Cuidado. Jesus não tem nenhum compromisso com o secretismo. Jesus não tem nenhum compromisso com o que eu penso, o que eu acho. Jesus não tem nenhum compromisso com o que eu gosto. Ele não tem nenhum compromisso com aquilo que eu desejo, que está no meu corpo. Eu não tenho nenhum compromisso com isso. Desde que não afronte a palavra de Deus, a sua doutrina santa para a vida feliz do homem e da mulher. Ele instituiu a família. Homem e mulher ele fez. O que fugir disso é de procedência maligna. Cuidado com o que você pensa. Cuidado com aquilo que está rondando a sua mente. Cuidado com as influências. Não vos conformeis com esse século, mas renovai-vos, transformai-vos pela palavra de Deus, que é o hálito da salvação, que é o hálito do acolhimento a todos nós. Não devemos ser apenas ouvintes. Olha o que Tiago nos diz lá no seu primeiro capítulo, a partir do verso 22, rapidamente vou ler. Tiago, primeiro capítulo 22, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como se era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita,
na lei da liberdade, aleluia, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso e praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aqui está a bênção da prosperidade que todos querem, a bênção de Deus, a bênção de um futuro melhor, um futuro maravilhoso. Mas se nós praticarmos a palavra dele, não apenas ouvirmos, não formos negligentes da sua lei perfeita e lei de liberdade. Liberdade é o que Deus nos dá quando nós recebemos a sua palavra e buscamos servi-lo. Ele nos deixa livres do pecado, o caminho do pecado e a morte. O Senhor nos dá liberdade para vivermos eternamente, vida eterna, livre de nós mesmos, livre dos pecados, livre das afrontas dos inimigos. Liberdade. Segundo aspecto, quais tem sido nossa experiência de comunhão? A de Paulo sabemos um pouco. Sobre qualquer circunstância, situação, ele servia ao Senhor. Sobre a pobreza, sobre a humilhação, sobre fome, sobre escassez. Mas algo estava vívido no seu coração e gritava no seu íntimo, apesar de tudo. Ele falava assim, conforme o verso 13: tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso suportar, inclusive. Essa igreja é sofredora, a igreja de Paulo. Muitos foram presos, escorraçados, mortos nas arenas, comidos por leões, decapitados, enforcados, queimados, apedrejados, mas tudo posso naquele que me fortalece. Eu fico imaginando, próximo de você entrar na arena de Roma para ser comido pelos leões, ou ser vítima dos gladiadores, momentos antes, a agonia, o desespero daqueles nossos irmãos cristãos. Hoje nós não sabemos o que é ser uma igreja sofredora. Glória a Deus por isso. Nós não sabemos que correr, se esconder para não morrer e matar a sua família. Nós não sabemos o que é isso. Às vezes isso aqui nos trai. Às vezes é esse comodismo que nos afronta e nos coloca no marasmo e o diabo está feliz. Algo gritava no coração de Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Nada obscurecia a luz, a graça de Jesus sobre a vida de Paulo. Nem coisinha nenhuma, nem coisona. Porque Deus agia na vida dele. Agia abundantemente. Ele estava preso, louvando a Deus, lá cantando. Paulo e Silas na prisão, louvando a Deus à meia-noite, louvando a Deus, cantando louvores. Ninguém entendia isso. Eles tinham acabado de ser surrados, cheios de dores, e louvando a Deus. Às vezes nós ficamos gripadinhos, espirrando, gritando contra Deus. Às vezes nos afrontam porque eu não posso fazer isso na igreja, fica brincando com todo mundo. Vê se cresce e se torna uma igreja madura. Tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso suportar. Ele não se importava com nada, ele só sabia que ele, olha, aquilo que tiver que fazer, eu vou fazer, porque esse Cristo me salvou, eu sou prisioneiro dele, e nele a vida que eu preciso, a vida que todos nós precisamos. E nós não podemos reclamar da nossa vida. Terceiro aspecto: o Senhor renova o seu cuidado com a igreja. Verso 10 ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Por quê? Agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes.
mas vos faltava oportunidade. Paulo aqui está falando que ele era muito abençoado pela igreja. Não foi só uma vez, não. A igreja não deixou ele mendigar o pão. A igreja o sustentou, o abençoou. E aqui ele está agradecendo. E olha que essa igreja aqui, ele está aqui fazendo um acerto aqui, elogiando essa igreja. Vocês são pessoas boas. E vocês têm a oportunidade e vocês realizam a obra de Deus. Não vos faltou oportunidade, vocês são bons. Vocês dão a oportunidade, vocês me abençoaram. E eu estou a renovar aqui o favor ao meu cuidado. Um coração de gratidão a Deus. Nós precisamos olhar para Deus que tem cuidado de cada um de nós. Ele tem renovado conosco o seu cuidado. Não tem faltado oportunidade que Ele não tem nos abençoado. Nós precisamos ter essa consciência e sermos maduros com aquilo que nós somos e vivemos, quem nós somos, o que nós fomos e quem nós somos, e a nossa história que está diante de nós. Temos que ter a maturidade de sermos sempre agradecidos, sempre alegres, mesmo às vezes em sofrimento, mas temos a convicção e a maturidade necessária para que nós possamos promover a glória de Deus nas nossas vidas, porque estão sempre olhando. Isto praticai, vistes em mim. O Senhor cuida de Paulo. No verso 5, ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Mas só o verso 5 do primeiro capítulo também. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, vocês têm me abençoado. É a ação de Deus no coração desta igreja, abençoando o seu servo. Os filipenses tiveram a oportunidade de abençoar, de manter, sustentar e honrar a obra de Deus, através da vida de Paulo. A igreja que honrou o ministério dele. O Senhor usa seus vasos. Quem quer ser instrumento na mão de Deus? Quem quer honrar a obra de Deus? Ser um vaso nas mãos de Deus? Porque o Senhor continua agindo. O Senhor continua agindo, dando oportunidade para nós agirmos, ainda que não na igreja sofredora, mas na igreja de Cristo abençoadíssima, nós podemos honrar a obra de Deus. E fazendo tudo aquilo que Ele nos ordenar, tudo aquilo que nós tivermos à mão para fazer. E isso é privilégio. Eu quero dizer para vocês que nós, graças a Deus, não somos a igreja sofredora, mas somos a igreja de Cristo. Nem posso dizer que é a igreja que sofre. Não seria coerente. Nós somos a igreja de Cristo. E esse missionário que eu citei, o Lucas aqui, nós enviamos uma quantia irrisória para ele mensalmente já há algum tempo. Isso é também honrar, ajudar, participar do ministério, como filipenses participaram do ministério de Paulo. Mas, além de participarmos, sempre estarmos orando, tendo consciência de que o Evangelho continua sendo pregado pelo mundo inteiro. É paradoxal, sim, eu sei. É que hoje nós mandamos missionários para a região de onde veio o Evangelho. Mas isso é profético. O Senhor se abriu a todo o planeta, a todo mundo, todo homem e toda mulher. E hoje o Brasil é celeiro de missionários para pregar fora. Tem brasileiros da Igreja de Cristo trabalhando na faixa de Gaza, ajudando lá entre o conflito de palestinos e judeus. Isso é paradoxal, isso é ministério de Cristo. Enquanto a religião vem e destrói, Jesus vem e restaura os relacionamentos. Porque entre Cristo não é para ter guerra entre palestinos e judeus.
Não é para ter guerra entre nós. Pelo ministério do Evangelho, que é relacionamento, tem que ter paz, amor ao próximo, como a nós mesmos. E é por isso que nós devemos nos sentir privilegiados de sermos a Igreja de Cristo no Brasil, celeiro para o mundo inteiro. Então, além de nós sermos honrados, honraremos outros com esse ministério maravilhoso e estaremos sempre firmes, perseverantes, porque nas entrelinhas às vezes podemos errar e pecar na nossa excessiva liberdade, mas o Senhor vai nos dar graça para perseverar nesse caminho santo e sermos não a igreja sofredora, mas a igreja abençoadora. Que Ele continue nos fortalecendo, nos abençoando, nos dando essa honra de também sermos abençoadores de outros e cumprirmos os seus santos propósitos. Amém. Vamos louvar a Deus com alegria, com o hino 203, Quero o Salvador comigo.